Boa noite na presença de Deus, tudo bem com todos vocês? Que vençam hoje, amanhã e sempre no nome de Jesus. Sejam bem-vindos a mais um episódio do quadro 80 Dias de Dedicação ao Tempo. Agora, às 18 horas, estaremos entrando no 14º dia de jejum. Amém? Lembrando que nós estamos no segundo bloco, entrando às 18 horas e saindo no dia seguinte às 14 horas. Totalizando 20 horas de jejum. Como é que você tem se sentido? Eu tenho sentido muito bem, graças a Deus. Espero que você esteja seguindo todas as recomendações e que esteja sendo e permaneça sendo uma bênção na sua vida. Nós estamos sendo ativados em nossa consciência, começamos exercendo o governo, reinando em vida, e agora o Senhor está nos ativando na consciência dos princípios espirituais. Por falar em princípios, meu Deus do céu, este episódio está extremamente especial. Mas antes da sequência, peço que você que ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sino para receber as notificações, amém, dos próximos vídeos que sairão, transmissões ao vivo, em nome de Jesus. Já deixe o seu like santo aí, no nome de Jesus, e compartilhe com todo mundo, compartilhe com todos, para o louvor e a glória do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Amém? Porque este episódio ele é especial, porque agora, na nossa entrada em jejum, nós também entramos em festa. Ei, é festa! Festa! Que festa, apóstolo! É uma festa histórica. Uma festa histórica a qual o nosso Senhor participou. E esta festa chama-se Hanukkah. João capítulo 10, versículo 22, fala com clareza sobre uma festa que estava ocorrendo em Jerusalém, em Israel. E esta festa chama-se Festa da Dedicação. Ou seja, Hanukkah, amém? É a festa da dedicação. Hanukkah significa alívio, significa dedicação. Era inverno, porque é a única festa bíblica, histórica, bíblica, que transiciona de uma temporada para outra e de uma estação para outra. Essa festa inicia no final da estação de outono, ok? E termina no início da estação de inverno. Que coisa maravilhosa, amém? E eu quero trazer aqui neste episódio, antes de entrarmos em jejum, um pouquinho da revelação do princípio, da história e do princípio que esta festa carrega. Lembrando que nós, povo da Bíblia, nós não seguimos ritos judaicos, nós não trazemos a cultura judaica no sentido cultura civil, mas trazemos a cultura espiritual, porque a cultura que Deus comunicou a Israel é a cultura do reino. Então nós observamos os princípios do reino de Deus que foram entregues a Israel. Devemos lembrar que Israel é a menina dos olhos de Deus. Israel é o povo que Deus separou para que por meio dele viesse o nosso Cristo, nosso Senhor Jesus, Yeshua HaMashiach. Ok? Então Deus entregou princípios a Israel e estes princípios devem ser observados. Amém? Deus, na pessoa de Cristo Jesus, veio devolvendo o reino para nós. Então, se é chegado o reino, a cultura do reino é que deve ser exercida, é que deve ser praticada. Esta cultura é que deve ser obedecida. Amém? É o que o apóstolo Tiago, meu irmão de Jesus, ele fala que são as leis do Espírito, as leis que trazem vida, diferente das leis que traziam morte, ok? Então nós devemos observar isso no nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Como surgiu Hanukkah? Hanukkah surgiu em uma batalha que houve ali no período de silêncio entre Malaquias e Mateus. Malaquias no Antigo Testamento e Mateus no Novo Testamento. Ali houve uma batalha chamada Batalha ou Guerra ou Revolta dos Macabeus. Ganhou esse nome por causa de um homem, um sacerdote chamado Judas Macabeus, ok? E este era filho de Matatias, também sacerdote. Um grupo de sacerdotes se revoltaram. Mas calma, foi uma revolta santa, uma revolta boa. Porque o rei Antíoco IV Epifânio, ele de origem ciro-grega, muita atenção, ciro-grega, tá? Ele estava buscando helenizar a nação de Israel. O que é helenizar? Doutrinar, inserir sua cultura, aquela cultura grega, né? Ciro-grega, inserir sua linguagem, sua política, seus sistemas.
Inclusive, este mesmo foi tão perverso, ele queimou a Bíblia, queimou a Torá, queimou pergaminhos sagrados. Ele cessou o sacrifício ao modelo de Deus, o templo. Ele ordenou que porcos fossem sacrificados dentro do templo do Senhor. Este também dedicou o templo que é para Deus, oh meu Deus, de Deus, para Zeus, Deus grego, para que nós entendamos isso. Então, paganizando o povo de Deus, a nação de Deus, paganizando. Mas estes sacerdotes sem nenhum preparo militar, sem nenhuma, estratégia militar, se levantaram. Houveram várias batalhas contra Etíoco, ok? E o seu exército. Houveram, mas Deus deu vitória. Deus deu vitória. Então, improváveis prevaleceram por causa da força de Deus, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor, contra exércitos altamente preparados, altamente treinados, extremamente estratégicos. Olha só, o milagre já começa por aí. Por isso que se tornou uma observância bíblica, onde até o nosso Senhor participou. Porque assim como Purim, lembra dos dias do rei Assuero, a rainha Esther, você está lembrado? Não foi uma festa bíblica, mas foi uma festa histórica. Purim, salvação. Deus deu livramento por meio de Esther ao povo de Deus, ao povo dele. Da mesma forma, Deus, através de Matatias e os sacerdotes, Judas Macabeus e os sacerdotes, meu Deus do céu, Deus deu vitória. Olha que maravilha. Então estes conseguiram expulsar, estes cirogregos, conseguiram cessar com essa helenização, conseguiram purificar Israel, expurgar de Israel esse câncer maldito, que é o paganismo, tá? Conseguiram remover. É que exatamente essa minha revolta hoje. Meu Deus do céu, faz dias que eu estou revoltado. Porque chega final de ano, o paganismo começa a aparecer dentro da igreja, dentro do templo de Deus. Eu não estou falando só do templo espiritual, estou falando do templo físico também. Fora o espiritual. Ai, não vejo a hora de receber o espírito natalino. Que espírito natalino? Nós somos cheios do Espírito Santo, amém? Somos cheios do Espírito Santo, mas a cultura grega trouxe isso a nós. Natal, Réveillon, festa da virada. Pelo amor de Deus, povo de Deus. Então, como sacerdote, neste tempo eu me levanto, eu me ergo. Eu não passo pano, que nem muitos lá nos dias lá do rei Antíoco. Passavam um pano. Havia sacerdotes de Deus que se perverteram, se contaminaram, estavam sacrificando a Zeus. Mas nós não sacrificamos. Um dia eu sacrifiquei pela ignorância. Mas hoje que os meus olhos estão abertos, e eu estou aqui, colocando meu rosto, ok, nessa câmera, para dizer que isto é paganismo. Nós não podemos seguir isso. É cultural. Ei, é assim que começa a helenização. É através de algo cultural. Então Deus deu vitória. E esse foi o primeiro milagre. Um pequeno povo venceu, um pequeno grupo de pessoas venceu um exército inteiro. O segundo foi na rededicação do templo. Para rededicar, eles precisavam de consagrar o templo com óleo e tudo mais, mas só tinha para um dia. Então Deus multiplicou de um dia para 8 dias, até que um novo óleo fosse feito e assim terminasse a dedicação. Então, neste jejum, nós entramos nessa certeza, no poderoso nome de Jesus. Eu te abençoo com essa bênção de Haduká.